Glória a Jesus, glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com alegria, irmãos, que eu estou aqui hoje para ter esse privilégio. Para mim é um privilégio estar na mãe sede. Sempre que me convida é um privilégio. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, minha esposa que está aqui comigo. Glória a Jesus, que seria de mim sem essa mulher? Graças a Deus. Mas eu louvo a Deus por esse momento. E eu tenho certeza que Deus preparou algo muito especial para nós aqui hoje. Mas eu quero que você continue adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria aproveitar o momento que estamos sobre os pés para levantarmos uma oração. Nessa oração, eu gostaria de fazer algo aqui diferente, né? Eu estou fazendo isso na Vila Jaiara. Eu gostaria que você desse as mãos, pegasse na mão dessa pessoa que está do seu lado. Vamos aqui unir aqui a nossa fé. E nós vamos levantar um clamor, uma oração. E o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo está tendo liberdade aqui, você pode ter certeza. Mas tudo pode melhorar se você adorar, se você glorificar, se você der lugar para esse Deus maravilhoso. Aleluia. Eu quero que você sinta a presença de Deus. Glória a Jesus. Só podemos sentir essa presença através da oração, da comunhão. Glória a Jesus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Eterno e maravilhoso Pai que estás nos céus. Nesse momento de oração, eu entrego esta igreja em tuas mãos. Eu coloco diante de ti a vida de cada irmão, de cada irmã presente. Pai querido, louvo o Senhor, ó Pai, por esta grande vitória de estar aqui hoje na presença do Senhor. Estamos aqui com um propósito. Hoje é o segundo dia, ó Pai, do Projetando 2026, representando o mês de fevereiro. Que o Senhor possa, através da oração, através da comunhão do seu povo, estamos juntos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, na mesma fé, para buscar a presença do Senhor. E que o Espírito Santo possa pairar sobre este lugar, e que a tua presença possa nesse momento, ó Deus, penetrar no mais íntimo do coração de cada um, no mais profundo do coração de cada um, ó Deus, nas juntas, nas médulas, fazendo uma obra poderosa, Senhor, revelando a tua glória, revelando o teu poder. Nós estamos aqui debaixo da autoridade que é no nome santo do Senhor, e é debaixo dessa autoridade maravilhosa que eu quero pregar a tua palavra, que eu quero sentir a tua presença. Ó Deus, a unção da cura, a unção do teu poder está aqui nesta casa, e nós precisamos dar lugar para o teu Espírito Santo. Nós precisamos crer no milagre, crer no sobrenatural do Senhor. E para acontecer o sobrenatural, precisamos, meu Pai, abrir o nosso coração. Precisamos dar lugar para a tua presença, para o teu poder. E eu tenho certeza, meu Pai, que nesse exato momento tu estás sondando corações aqui nesta noite, prescrutando corações aqui nesta noite, que creem, que vêm, ó Pai, buscar da presença do Senhor, mas primeiro veio adorar, primeiro veio glorificar, primeiro veio ter uma entrega total. Pai, nesta noite nós entregamos a ti as nossas vidas, crendo no milagre, crendo no poder, crendo na glória e na graça do Senhor. Derrama do seu Espírito Santo, derrama da sua glória, derrama do seu poder. Aonde houver um triste, alegra. Aonde houver alguém passando por um problema, coloca o teu anjo do lado dela agora. Aonde houver alguém nesse momento com a preocupação tamanha, com a ansiedade, ou com a tristeza, ou com a angústia, ou com depressão, toca agora, Espírito Santo, que conhece, aleluia, as nossas vidas. Eu estou orando na presença de um Deus soberano, de um Deus maravilhoso. É no nome do Filho dele, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, aleluia. E nesse momento eu entrego a ti a minha vida, eu entrego a ti esse momento, ó Pai. São alguns minutos que vamos estar aqui, queremos aproveitar todos eles para adorar, para glorificar, para bendizer, aleluia, para exaltar, Pai, o teu nome. Exala o teu cheiro, Jesus, exala, exala, Senhor, o cheiro suave da glória. Dá lugar, igreja. O Espírito Santo já está falando com alguém aqui, o Espírito Santo já está tocando em coração de alguém aqui, o Espírito Santo já está animando o coração de alguém aqui. Ah, Espírito da
verdade. É momento na presença do Senhor. É momento. Ore comigo, igreja santa. A honra e a glória do Senhor. Toda honra e toda glória pertence a ti, Jesus. Ei, Madarabacandaraia. Quem pode aplaudir o Rei da Glória aí? Oh, aleluia. Pegue a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Mas quando eu entrei, irmãos, eu estou sempre pedindo a Deus para não deixar nada passar batido. Mas quando eu entrei na igreja aqui na sede, Deus falou comigo na entrada que Ele enviaria uma pessoa aqui hoje, e que essa pessoa estaria pronta para desistir da sua família. Escute bem isso aqui. O Espírito Santo falou: meu servo, eu enviei uma pessoa para minha casa, eu a trouxe. Eu vou dizer mais, eu vou ser mais ousado. Eu acredito que o anjo pegou na mão dessa pessoa e trouxe ela para a igreja hoje. Essa pessoa disse que abandonaria tudo, o seu lar, porque você não está aguentando, não sei o que está acontecendo. Não quero saber. Eu só sei que Deus me mandou aqui para abençoar você. E Ele te trouxe aqui hoje por um motivo. Ele quer mudar a tua história. Eu só queria que essa pessoa combinasse a fé dele com a minha, que de entregar essa revelação. E você sair daqui hoje com a vitória para a sua casa e para a sua família. Você não vai abandonar nada, você não vai desistir de nada. Essa pessoa tem fé de levantar a mão e orar por você? O anjo te trouxe aqui. Deus me mostrou que Ele trouxe você aqui nesta noite. Você não vai desistir da sua família, você não vai desistir do seu lar. Antes que eu pregue, eu tenho que orar por essa pessoa. Por favor. Deixa eu orar por você. Quer não? Deixa. O Senhor falou comigo que quem trouxe você foi Ele, foi Deus. A carga está pesada? Deus vai te dar a vitória. Levanta a mão para cá, filha. O Senhor te trouxe aqui. Não estava no seu projeto estar aqui. Levanta a mão bem alto. Isso. Espírito Santo de Deus. Isso, obreiro. Obrigado. Senhor, faz uma obra. Ela vai levar hoje, meu Pai. Aleluia. Uma miríade de anjos ajudando ela. Ela vai ser ajudada agora com poder e autoridade. E ela vai testemunhar da reviravolta que o Senhor vai fazer dentro daquela casa. Em nome de Jesus. Bíblia Sagrada, Gálatas, capítulo de número 4, verso 1. Glória a Deus. Gálatas, capítulo número 4, versículo 1. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Gálatas 4, vamos ler o 1 até o versículo 10. Para entendermos melhor. Diz assim: digo, pois que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais
de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Espírito Santo, me coloca à disposição do Senhor nessa noite, para que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz, o nosso coração almeja ouvir a Tua voz, e que possamos, meu Pai, sermos impactados, porque a Tua palavra, ela confronta, a Tua palavra conforta, a Tua palavra nos dá direcionamento, para que possamos, meu Pai, nos posicionar diante das circunstâncias e dos momentos que a vida, ó Deus, venha nos afrontar. Mas nesta noite, através do Espírito Santo, seremos robustecidos, abastecidos, alimentados pela palavra que vem dos céus. Te agradecemos em nome de Jesus. Juntos, pode se assentar louvando a Jesus com a salva de palmas, bem forte, bem alegre. É para Jesus as palmas, é para Ele que é Filho de Deus, nosso Salvador. Irmãos, você já pensou para pensar o que significa realmente a palavra ser filho de Deus? Não apenas um servo, um seguidor distante, mas um herdeiro legítimo. Já parou para pensar nisso? Alguém que tem acesso à intimidade do Pai. Aos seus tesouros, à sua herança eterna. E é sobre isso que eu quero, nesta noite, compartilhar com vocês. É um assunto que muda vidas, traz liberdade, identidade e propósito no coração do homem e da mulher. E é infelizmente, irmãos, que muitas pessoas, muitos cristãos, ainda não estão compreendendo esta área de herdeiro, de filho. Tem muita gente que está caminhando nessa jornada, está perdendo tempo e, além de perder tempo, perdendo as bênçãos que Deus tem proporcionado para ele. E eu quero nesta noite falar algo muito importante. A verdade é que muitos vivem como órfãos espirituais. Pessoas que não sabem direcionar, não sabem aproveitar o que Deus tem proporcionado para ele. Vive se arrastando debaixo de um fardo de regras e condenação, quando Deus já lhe deu o status de filhos e herdeiros. Mas escute bem, eles se contentam com migalhas da escravidão, quando um banquete de herança já está preparado, um grande banquete numa mesa, com o seu nome lá posto, de herdeiro do Senhor Deus. E nós não sabemos esse potencial, não compreendemos esse potencial, e tem pessoas que se contentam com essas migalhas. Se você se identifica com isso que eu estou dizendo, hoje, simplesmente, eu quero que você, junto comigo, se aprofunde nessa incrível graça de Deus. No lugar certo, estamos aqui no lugar certo para nós compreendermos essa palavra. Vamos mergulhar juntos nessa carta de Gálatas. Eu achei muito interessante quando eu estava estudando essa palavra, no capítulo 4, em que Paulo desvenda uma verdade transformadora, uma verdade impactante, que o cristão verdadeiro, ele tem nas suas mãos um potencial extraordinário de herdeiro do Senhor. E eu quero aqui, através dessas verdades, a primeira verdade que eu encontro aqui, que Paulo traz, escrevendo à igreja de Gálatas, é a incrível jornada de escravos a filhos e herdeiros. Escravos que passam a ser filhos e herdeiros do Senhor. Filhos e herdeiros, essa não é apenas uma frase bonita, é a realidade espiritual de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Mas para entendermos a magnitude disso, precisamos voltar um pouco e entender de onde nós viemos, olhar um pouquinho de onde saímos, quem éramos e quem somos hoje, para você ver a realidade que Deus quer que você entenda.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele usa uma ilustração. E essa ilustração que ele usa, poderosa, que era comum no mundo antigo, que ainda faz um sentido para nós, nos dias de hoje. Imagine bem, um menino, filho de um único homem rico, milionário. E esse menino é por direito, ele é herdeiro. Mas toda a fortuna do pai ele é herdeiro, ele herdou. Porém, mas para entendermos isso aqui, ele herdou tudo isso, mas ele é o dono de tudo. É um menino, filho de um homem rico, herdeiro de toda a riqueza do seu pai. Ele herdou tudo, porém, na prática, enquanto ele é uma criança, sua vida é muito diferente da vida de um dono. Ele não tem acesso livre aos bens, não pode tomar decisões importantes. Ele vive sob supervisão de tutores e curadores, pessoas contratadas para cuidar dele e administrar a herança até o tempo certo. Então o que a Bíblia está dizendo? Paulo diz, digo pois, no versículo 1 e 2, digo pois que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Essa é a primeira verdade, de escravos a filhos e herdeiros. Mas tem um porém, a nossa condição, antes de Cristo, meninos sob tutela. A nossa condição, antes de Cristo, meninos sob tutela. Paulo está dizendo, qual é a aplicação espiritual nisso aqui? Paulo é claro, assim também nós quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 3 que nós lemos. E eu quero que você entenda, antes de conhecermos a Cristo, éramos como aquela criança. Que nós estávamos debaixo de uma tutela, de um sistema que, embora tivesse o seu propósito, não nos dava a liberdade e a intimidade de filhos. Para os judeus, esse ai ou tutor era a lei de Moisés, era lei santa, era santa e boa. Em Romanos 7,12 diz, ele vai dizer, mas a sua função era justamente mostrar ao homem o padrão de Deus e ao mesmo tempo revelar nossa incapacidade de cumpri-lo por nós mesmos. Ela nos conduzia como um tutor conduz a criança à escola até Cristo. Nós éramos pessoas que não tinham, condições de tomar posse daquilo que era herança. Mas aqui vai acontecer algo que o Espírito Santo me colocou no meu coração. Para os gentios não judeus, como a maioria de nós, essa servidão era ainda mais clara. Era a escravidão, a idolatria, os rudimentos fracos e pobres deste mundo. Era uma vida de medo, de tentar agradar a deuses que não ouvem e a seguir regras vazias, sem nenhuma relação verdadeira. Eram ambos os casos, a realidade era a mesma, a servidão e a escravidão. Nós éramos donos do nosso destino, mandávamos em nosso destino, mas enquanto nós não conhecemos o Evangelho, conhecemos o poder desse Deus, a graça desse Deus, nós não entendemos que nós somos herdeiros, filhos, que temos uma herança maravilhosa que o Pai está deixando para nós. A terceira verdade, a virada que vai vir sobre as nossas vidas, a chave da virada, a plenitude dos tempos. Deus, Ele quer que você compreenda que vai chegar um momento que Ele quer que você desfrute de tudo quanto Ele tem para entregar na sua vida e através da sua caminhada. Ele tem algo para te dar, mas eis que a história muda. Deus não deixou para sempre nesse estado de menoridade espiritual. Paulo nos apresenta o momento mais crucial da história humana. Ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 4 de Gálatas: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você pode dar um glória a Deus aí?
Você percebe a beleza dessa palavra? A plenitude dos tempos, igreja. Não foi um acidente, não foi um plano B, não. Foi no tempo exato, determinado, preparado por Deus, é que acontece isto agora, através da soberania perfeita de Deus. Quando tudo estava pronto, cultural, política, espiritual, Deus entra em cena, Deus entra e age para provar e mostrar que há a plenitude do tempo. No momento certo, Ele te resgata para mostrar para você que existe na sua vida uma herança, algo que você pode dominar da parte de Deus e usar a tua autoridade, se sentindo mais íntimo da presença do Pai, que você é herdeiro dele. Ele enviou o seu próprio filho Jesus, nascido de uma mulher. Ele se fez plenamente humano, entendendo as nossas dores, nossas emoções, entendendo as nossas até quando nós podemos ir, aonde podemos ir, as limitações, as nossas fraquezas e tentações. Hebreus 4,15 vai dizer assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém sem que como nós em tudo fomos vitoriosos, tentando, mas sem pecado. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele passou por tudo, mas ele veio para conhecer as nossas fraquezas, enfrentando tudo para saber que nós poderíamos passar. Hoje Ele nos entende, e é por isso que eu estou pregando para você aqui hoje, e para te dizer que Deus te compreende, e nesse momento Ele está dizendo para você, é desse jeito que você vai vencer, é desta forma que Deus vai colocar você em um novo patamar da sua vida, aleluia. Ele foi nascido da lei, como judeu, ele submeteu piamente, plenamente a lei de Moisés, para remir os que estavam debaixo da lei. Essa palavra remir tem um poder maravilhoso, é a palavra que significa comprar de volta, resgatar. Jesus, através de sua morte na cruz, Ele pagou o preço para nos comprar do mercado de escravos e do pecado da lei, para a nossa grande libertação, através da morte na cruz. Ele está dizendo para você que nessa noite, eu estou abrindo um espaço, eu estou abrindo uma porta, eu estou abrindo uma brecha, para te provar que vai melhorar, que você pode se sentir, aleluia, o herdeiro do Senhor. E qual era o objetivo final? Não era apenas nos tirar da escravidão, era nos dar um novo status, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus não nos resgatou para sermos seus empregados, Ele nos resgatou para nos tornarmos seus filhos amados. E o quarto selo, selo da herança, o Espírito Santo em nós, além de nos resgatar, e como temos certeza de que isso é real, como sabemos que não é apenas um conceito teológico bonito, mas uma realidade prática, Deus não nos deixou na dúvida, Ele nos deu um selo, uma garantia incontestável de nossa filiação e herança. Gálatas 4:6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Este é talvez um dos versículos mais poderosos da Bíblia, para o crente verdadeiro e pentecostal. A prova de que somos filhos não é um documento, não é um ritual, não é um sentimento, não. A prova que somos filhos é a presença interna do Espírito de Deus na sua vida e na minha vida. Essa presença que te conduz, essa presença que te faz ter autoridade, essa presença que em momentos difíceis não deixa você desistir, não deixa você se entregar, mas te dá uma autoridade para você levantar em meio a qualquer momento de luta, de provação,
para você dizer: eu vou vencer em nome do Senhor. Tem uma voz falando comigo, tem algo no meu coração, tem algo na minha vida, tem algo me fortalecendo. É a presença do Espírito Santo, é a marca que você tem, que está dentro de você. Deus enviou, é uma ação divina. O Espírito Santo não é uma conquista nossa, é um dom gratuito de Deus. Aos nossos corações, Paulo disse, não é uma experiência externa, mas é íntima e pessoal. O Espírito Santo de seu Filho, o meu Espírito que ungiu Jesus, o mesmo Espírito que ungiu Jesus e o ressuscitou dos mortos, agora está na sua vida, na minha vida, está entre nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, que clama: Abba, Pai. Abba, Pai, é uma palavra aramaica carinhosa, equivalente ao nosso papai, ou então paizinho. Glória a Deus, é um clamor de intimidade, confiança e relacionamento que brota no interior pelo Espírito Santo. Você pode dizer nesta noite: papai, paizinho, é intimidade, é se sentir herdeiro, aleluia, a herança que Ele deixa para nós. Irmão, você já sentiu isso? Já sentiu em momentos de oração, adoração, ou até em profunda necessidade, um gemido, aleluia, que te leva uma confiança que vai além das palavras, que sussurra papai para Deus? Esse é o Espírito Santo testificando com o seu Espírito que você é um filho de Deus, e esta é a garantia da sua herança na presença dEle. Deixa o Espírito Santo, levante a mão, deixa o Espírito Santo testificar aí agora, deixa o Espírito Santo falar algo para você agora. Você, aleluia, foi escolhido por Deus, aleluia, para se sentir um verdadeiro herdeiro. Quinta verdade, a declaração final, de servo a herdeiro. Paulo então conclui com uma declaração triunfante, que deve ecoar em nossos corações todos os dias, todos os momentos das nossas vidas, seja difícil, seja um momento difícil, bom, você não pode esquecer disso. No versículo 7, Paulo vai dizer: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu vou recapitular, você não está entendendo. Assim que já não és mais servo, escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Note aqui a progressão. Já não é mais servo, a velha vida de escravidão ficou para trás. Você não está mais debaixo de julgo da lei e do pecado, não, já foi embora. Mas filho, esta é a sua nova identidade, relacionamento, intimidade e amor na presença de Deus, herdeiro de Deus. Esta é a sua nova posição. Tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho, aleluia, a Jesus. E como co-herdeiros com Cristo, como Romanos 8,17, nós também temos acesso a esta herança incalculável. E se não somos filhos, somos também logo herdeiros, como diz a Bíblia, e também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele, aleluia, padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Só quem está entendendo, levanta a mão e adore a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, para que você possa nessa noite se sentir uma pessoa realmente que esteja no controle, através do Espírito Santo. Você não pode perder o controle da caminhada, da jornada, dos projetos e dos sonhos que Deus está te dando. Então o próprio Espírito de Deus está mandando eu dizer: você é filho, você é herdeiro, você tem promessa. Então pode levantar a mão, aleluia. Este ano é ano de domínio. Sexta verdade, os perigos do retrocesso. Agindo como crianças, Paulo vai dizer:
Paulo, porém, não para por aí. Ele adverte aos Gálatas sobre o perigo grave de retrocesso. Após a experimentar essa liberdade gloriosa, como filhos e herdeiros, alguns estavam voltando para trás, voltando para a escravidão, para rudimentos fracos e pobres. Quantos irmãos que não entendem a promessa de Deus, aí no meio da caminhada, começa a passar luta, provação, começa a duvidar até mesmo do evangelho que ele está vivendo, a duvidar de tudo. Irmãos, eu falo a verdade para vocês, eu fico olhando, era para estar repleto de pessoas aqui. Projeto de vida, sabe o que é projeto de vida? É um projeto, é um plano que você está fazendo para o decorrer do ano de 2026. Tem gente que está em casa, conhece a verdade, conhece a palavra, era para estar aqui adorando Jesus, colocando a sua vida na presença de Deus. E Paulo estava falando com aquele povo, aos Gálatas, estavam retrocedendo, eles estavam entrando sabe, não estavam mais como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Eles estavam trocando a intimidade com o Pai pela escravidão e regras religiosas. Voltando atrás, guardai dias e meses, e tempos e anos, em Gálatas 4:10, estavam colocando-se novamente debaixo de um jugo pesado, observando calendários e festas judaicas, como um meio que se tornarem aceitáveis para Deus. Voltando atrás, que eu entendo na Bíblia, que o povo de Deus tem que olhar para o alvo. Você tem um alvo? Quem tem um alvo aqui? Quem tem um alvo? Não é o alvo é Jesus. Olha para frente. Eu sempre gosto de lembrar quando o povo de Israel estava a ponto de desistir, mar vermelho na frente, e Moisés começa a clamar, e Deus fala: o que você está gritando aí? O que esse povo tem? Que foi, Moisés? O povo está gritando aí, Senhor, vamos morrer. E Deus fala assim: o que você tem na mão? Você tem a autoridade que eu te dei, você tem um poder que eu te dei, é o cajado. E esse cajado existe na sua vida e na minha vida. É só usar na hora em que você dizer: eu sou herdeiro, aleluia, eu tenho herança, o papai deixou para mim. Moisés, não clama. O que você clama a mim? O que você está gritando, Moisés? Toca nas águas, que autoridade que eu te dei. Moisés toca e o mar se abre, aleluia. Sabe o que é isso, igreja do Senhor? Esta autoridade está sobre a vida de quem serve a Deus, quem vem para a casa do Senhor, quem tem certeza que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, quem se entregou totalmente, quem se rendeu totalmente, quem se sente o próprio filho. Ele nos adotou, irmão. Você sabia que na lei daquela época, você poderia deserdar um filho, como é que fala de sangue? Legítimo. Você podia deserdar, mas um filho que você adotasse não podia. Filho adotado você tinha que segurar, você tinha que aguentar. Nós somos adotados. Jesus nos adotou, o Senhor nos adotou. Não éramos para nós, não era para nós, mas Ele disse: eu vou adotar eles vão ser os herdeiros meus. Eu quero que você glorifique o nome do Senhor aqui nesta noite. Irmãos, precisamos vigiar. O legalismo é um inimigo sorrateiro, ele se disfarça de piedade, mas rouba a graça. Quantos que hoje estão trocando a relação de filhos pela religião de servos? Quantas pessoas estão fazendo isso? Vamos deixar a religiosidade, vamos sentir filhos. Deixa a religiosidade de lado e vamos buscar mais a disciplina espiritual. Voltar ao primeiro amor. Buscar princípio que nos leva à santidade e à presença de Deus. Para ser mais íntimos. Para ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Você tem que tomar posse dessa palavra hoje. Tem pessoas que estão sofrendo no meio da caminhada, não sabendo que, irmãos, a promessa é poderosa, ela é maravilhosa. Qual tem sido a sua motivação para você
nessa caminhada. O filho obedece por amor, para agradar o pai que já lhe aceitou, mas o servo obedece por medo, para tentar ser aceito ou agradar o patrão. Eu quero ficar, aleluia, na condição de filho aqui nesta noite. Eu quero, aleluia, obedecer por amor, para agradar aquele que me comprou com preço de sangue. Eu vou terminar daqui a pouco. E a última coisa que eu entendo é que a maturidade exige responsabilidade. Nós precisamos entender que temos que posicionarmos diante dessa promessa extraordinária de Deus nas nossas vidas. Irmãos, eu fico olhando, a gente pastoreia, vai vendo a caminhada de muitos cristãos. A gente fica muito preocupado. Tem pessoas, irmão, que não está priorizando mais as coisas de Deus, não está usando mais o potencial que Deus colocou na vida dele, e vai regredindo, sem perceber, está indo para o ralo. Todas as promessas, todas as virtudes que Deus derramou sobre a vida dele, está indo para o ralo. Maturidade exige responsabilidade. Um herdeiro que atinge a maioridade não pode mais agir como criança, ele assume responsabilidades. Da mesma forma, a maturidade espiritual exige de nós um comportamento diferenciado. Tem que ter mudança, tem que aprimorar, tem que melhorar, tem que tomar posse da autoridade. Tem gente que está com medo, tem gente que está começando a andar para trás. Deus não nos deu um espírito de covardia, não, mas de fortaleza, de modernidade, aleluia. O espírito nosso que Ele deu para nós foi para vencer. As armas da nossa milícia não é carnal, mas é espiritual, e a Bíblia diz: é poderosa em Deus. Tem gente que está com medo, tem gente que está parando. O Espírito Santo está mandando dizer para você: vamos viver pela fé, aleluia. Paulo vai dizer: viver pela fé, confiando na obra consumada de Cristo, não em nossos próprios esforços. Andar no Espírito, deixando que o Espírito Santo nos guie e produza o seu fruto em nós, aleluia. Desfrutar da liberdade em Cristo, mas usando essa liberdade não com desculpa para pecar, e sim para servir uns aos outros em amor, em comunhão. Um crente maduro entende a sua herança. Não é motivo de orgulho, mas de humildade e gratidão, profunda responsabilidade de viver de maneira digna ao Evangelho. Nós vivemos um Evangelho que tem gente que está parcial ou superficial. Esses dias eu estava orando no monte, e Deus falou forte comigo. Nós terminamos uma campanha, era mais ou menos 2 horas da manhã, e o Espírito Santo falou assim: meu servo, dá uma olhada. Eu olhei para o céu, e parece que o céu começou a brilhar, não com estrelas, mas como se fosse uma chama de fogo. E falou assim: isso aqui é tudo que eu tenho para derramar na vida dos meus servos, que estão dedicando a vida deles na minha presença, que estão se entregando totalmente, porque a Bíblia manda fazer isso. Romanos 12, primeiro: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, é uma entrega total. Sacrifício, ele exige renúncia. Não tem sacrifício sem renúncia. É aquele que sabe que vai deixar A, B, C, mas tem uma vitória, aleluia, esperando ele. Ele está deixando muitas coisas, mas ele sabe do potencial que o Espírito de Deus está derramando sobre a vida dele. Isto é, você se entregar totalmente na presença de um Deus que quer te usar, que quer falar, que quer que você seja mais que vencedor na sua presença. Acabando aqui, vai morar na glória. Irmão, crente, ele tem batalha aqui, ele tem luta aqui, mas ele pode cantar o hino da vitória, ele pode ser vencedor aqui, ele pode vencer batalha e ainda herdar a nova Jerusalém que está preparada para nós.
Eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está me revelando, aleluia, que aqui tem pessoas, irmãos, que têm andado com muito medo. Você acredita que tem crente que tem medo do diabo, irmão? Meu Deus, tem medo de demônio. Todo dia, a Bíblia diz que todo dia nós enfrentamos ele. Você tem Jesus, você tem a autoridade de Deus. Tem pessoa que não está usando essa autoridade, esse governo. Glória a Jesus. Eu vou fechar essa palavra. Vou concluir ela com uma posição que eu quero que você viva como herdeiro. Quem quer viver como herdeiro na presença de Deus? Meu irmão, minha irmã, o convite de Deus para você hoje é esse. É simples. Aceite o seu lugar na mesa. A mesa do herdeiro está lá. Teu nome está lá. É para você. Toma posse do que Deus tem para você. Domina o território. Eu gosto muito daquele Animal Planet. Eu fico vendo os animais. Eles cada um chega e vai dominando o território deles. É um jeito meio estranho, mas domina. E deixa o cheiro deles, né? Eu estava olhando lá, o camarada falou assim: rapaz, o leão passou aqui. Ele mostrou o território que ele dominou todinho, deixando o cheiro dele. Você sabe como é que ele faz, né? Ele urina nos lugares. Aonde ele urina, o adversário não pode passar lá não. Se passar dá briga. Mas o adversário conhece o cheiro dele, mas não vai lá. Aí eu pensei assim, mas o tal do crente é mole às vezes. Você pode marcar o seu território. Tua casa o diabo não tem poder de entrar. Tua família o diabo não tem poder de dominar. Tem enfermidade que você, através da autoridade que Deus te deu, você pode vencer ela. Aleluia. Você pode fazer uma obra, olha, você pode fazer mudanças extraordinárias na sua vida através da autoridade que o Senhor deu para você. Então quero que você entenda nesta noite, o convite de Deus é para você. Aceite o seu lugar na mesa preparada para você. Você não precisa mais viver como escravo, tentando conquistar o amor de um Deus que já amou você primeiro. Você não precisa carregar o fardo pesado da religiosidade. Em Cristo você já foi adotado. Você é um filho, você é um herdeiro. O Espírito Santo dentro de você clama: Abba Pai, aleluia. Isso é intimidade. O Espírito Santo está te convidando a dizer: papai, paizinho, oh glória, eis-me aqui papai, eis-me aqui paizinho, me ajuda. Ele sabe, se você tomar posse dessa palavra, viva a partir dessa verdade. Ore com confiança, aleluia, de um filho que assim chega ao pai, enfrente as batalhas com a certeza de que você é herdeiro do Rei dos Reis. Que possamos hoje nesta noite, como a igreja de Gálatas, rejeitar qualquer doutrina que nos queira colocar, aleluia, outra vez debaixo do jugo da escravidão, e que pela graça de Deus vivamos cada dia a liberdade, na maturidade e na alegria de ser de fato e de verdade filhos e herdeiros do papai. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu vou orar com você. Aqui nessa fileira aqui tem 3 pessoas que o Espírito Santo quer que eu ore com você. Aqui, ó, dessa aqui, ó. Você precisa tomar uma decisão. 3 pessoas. Vem. E essa decisão está te matando, tirando o sono. Na minha Bíblia diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É 3, está aqui nessa fileira, é 3. A decisão que você tem que tomar é muito, ela é bem, sabe, é delicada. Cadê a segunda pessoa? Está aqui, ó, nessa aqui. Não vou passar para cá porque está aqui. Vem. Falta mais uma pessoa, são 3, está aqui. Você tem que tomar uma decisão. É como se te encurralasse essa decisão. Quer não?
Vou passar para cá. Lá de preto lá atrás. Vem para frente, por gentileza. Eu vou orar com vocês. Irmãos, eu estava orando. E Deus me mostrou a coluna de uma mulher que está aqui. E essa coluna dessa mulher, você não sente dor, você sente arder. É um ardor. Tipo que está pegando fogo, está queimando de dentro para fora na coluna sua. É uma infecção tão forte que com prazo aí de 6 a 8 meses se tornaria um tumor cancerígeno. Essa infecção está muito forte na coluna dessa mulher. Te levaria a não andar mais, te levaria a ter fraqueza nas suas pernas, te levaria a andar de andador. Mas Jesus vai te curar aqui hoje. Vem rápido. Vem buscar a sua bênção. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Nós vamos orar. Glória a Deus. Vem para frente, vem para frente. Cadê um homem? Você discutiu com alguém por esses dias. E nessa discussão ficou um clima. O diabo entrou. Te deixou com raiva, você ficou com raiva. Homem é homem, né, irmão? A testosterona é forte. Mas só que o diabo entrou e quer causar uma tragédia. Com uma discussãozinha. E Jesus quer limpar o coração desse homem aqui hoje. Não sei quem, não sei se é da família, não sei se é quem foi. Eu só quero que esse homem, através da sua fé, deixa Deus trabalhar no seu coração e repreender esse laço maligno. O diabo quer causar uma tragédia por causa de uma discussão, de um probleminha. Cadê esse homem? Deixa eu orar por você. Eu não estou aqui para te acusar, não estou aqui para te apontar, eu estou aqui para te abençoar. Quer? Não quer? Esse homem não quer? Isso, vem cá, vem receber a benção. O diabo não vai causar tragédia nenhuma. Em nome de Jesus. Tem 12 pessoas aqui que eu preciso orar por você. Essas 12 pessoas, vocês fizeram um propósito com Deus. Esse propósito não é para você. Esse propósito não é pessoal. Esse propósito é para terceiros, é pessoas que você ama. Você falou, Deus, eu vou pedir para fulano, eu não quero nada para mim. E dessas 12 pessoas, das 12 pessoas, todas as 12, que você pediu para alguém é porque essa pessoa está precisando muito, muito. E você fez a coisa certa, Deus quer agir, Deus quer trabalhar. Lá atrás, aqui de preto, lá no canto, lá atrás, aqui de azul. Está faltando 8, 4 levantou. Está faltando 7, 5 levantou. Está faltando 6, faltando 5. Falta 4. Falta 3. Cadê? Deus abençoe. Falta 3 lá, isso, vem. Vem para frente, irmão, vem para frente. Falta 2, aqui de preto. Falta uma pessoa. Só mais uma. O Senhor, vem. Em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Engrandecido seja o nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta casa. Glória, 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 glória. Aleluia. O Espírito Santo está aqui para operar e trabalhar. Espírito da verdade. Glória a Deus. Irmãos, Deus me deu uma visão tão linda. Oh, glória a Deus. Oh, rebagacharabacandaraia. Eu vi 3 lares. Mas que anjo grande, um anjo tão robusto. Que esse anjo chegava diante de 3 lares. E ele colocava como se fosse uma placa de ouro. Na frente dessas 3 casas. Dizendo assim, aqui haverá milagre. 3 lares que buscam por um milagre de restauração, de libertação. E eu vou dizer mais com ousadia. Deus vai estar blindando essas casas de muita inveja e maldição que foi jogada. 3. Eu vou dizer mais. Dessas 3 pessoas, você tem dia que chega na sua casa. Não é que você não gosta da sua casa, é uma casa até, né?
Mas tem dia que você sente angústia demais no portão para entrar para dentro. Parece que está entrando numa guerra quando abre o portão para entrar. 3. Deixa eu orar. Ainda não vi a mão revelada. Só posso orar para quem Deus me mostrou. Aqui de preto. Vem. Falta 2. Lá, vem. Isso. Falta mais uma pessoa. Deus está blindando essa casa. Não vi ainda, irmão. Seja rápido. Devido às horas. Com a mão erguida lá. Carlos, né? Oh, lembrei. Vem cá. Quem pode aplaudir Jesus? Eu vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração com vocês. Dessa oração, você pega o seu envelope. Eu vou abençoar os irmãos aqui. Eu quero profetizar. Vou passar para o pastor Micael, mas eu quero fazer uma oração. Profetizar o mês 2 de 2026. O mês 2 de 2026. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi um anjo dar uma taça. E essa taça estava cheia, transbordando na mão da pastora. Simboliza. Chegou a hora, pastora. Chegou a hora da colheita. Chegou a hora. Que tu está pedindo já tem um tempo. Eu só preciso, Deus, só confirme, está confirmado, irmã, para a glória do nome de Jesus. E começa dentro da tua casa e vai fluir, aleluia, dentro da obra de Deus também. Aleluia, a taça está derramando. Glória a Deus. Aramagaçu, pega o envelope aí. Glória a Deus. Segura ele aí, vamos orar. Pai querido, estamos apresentando nesta noite o mês 2 de 2026, fevereiro. Representa este mês hoje. E apresentamos ao Senhor e profetizamos. Papai, nós cremos no milagre, cremos que somos filhos e herdeiros, e nesta noite eu apresento ao Senhor o mês de fevereiro e declaramos a vitória. Declaramos, meu Pai, que toda força contrária, toda arma forjada contra nós neste mês não prosperará. Seremos vitoriosos pelo poder da palavra. Eu apresento ao Senhor e declaro em nome de Jesus que a vitória é nossa pelo poder da palavra pregada. Somos herdeiros, somos filhos e co-herdeiros, e nesta noite tomamos posse em nome de Jesus. E a igreja vai dizer comigo, em nome de Jesus, o mês de fevereiro será um mês de vitória, será um mês em que eu alcançarei as minhas bênçãos e vencerei em nome de Jesus. Toma posse em nome do Senhor dos Exércitos.